uma vez aí, ó, mais uma quarta-feira pro nosso papo de andrense, né? Qual o celular hoje o tema bastante legal, com vários assuntos, né, pra gente debater, novas contratações, temos assuntos de SAF também, novo treinador, assunto aí de geração do Ramalhão. Mal, fala aí mais um pouquinho aí. Boa noite, pessoal. O ano começando pra gente, né, 2025, e acho que o programa de hoje tem uma característica bem diferente, porque as torcidas organizadas, né, são mais conhecidas até porque tem muita gente, né, que participa e tal. Mas a gente tá com uma bancada hoje aqui, fora o pessoal que tá ali fora ainda, que durante o programa vai participar, que é o que alguns chamam de povão, é o que outros chamam de autônomo, que é o torcedor do Santo André. Cada um com uma história, né? E que, assim, são tão importantes quanto as organizadas, né? A gente tem batido muito nessa tecla de querer que o Papo de Andrense dê voz à torcida, dê voz à arquibancada e principalmente dê voz até ao clube, né? E então vamos começar um pouco diferente. A gente daqui a pouco fala das categorias de base. Teve eliminação triste aí no Sub-20 no fim de semana. Também. Teve classificação, enfim. Vamos começar apresentando quem está na mesa aqui e já falando rapidamente como é que foi essa paixão aí pelo Ramalhão, como isso começou. Começando aqui com o meu amigo Matheus. Opa! Boa noite, meus colegas aqui de mesa. Boa noite a pessoal que está aqui na técnica. Boa noite para você que está assistindo e bom momento para você que for assistir em uma outra hora. Bom, eu comecei a vir no estádio por volta de 2008, campanha de Série B, assim. Sempre gostei de futebol, mas eu não torcia para um time, mas precisa dizer que torcia mesmo, mas eu não era... Eu era mais ligado em futebol de seleções, porque era sazonal, e assim... Perdi meu pai pouco antes da Copa de 2002, então a Copa me ajudou, então nisso eu gostava pra caramba. Mas futebol de clube não era muito mais ligado. Nisso comecei a ir pro estádio. Lembro que foi aquele jogo com o Paraná. Não sabia que era promoção. Pedi meia, foi R$1. E bom, desde então estou aqui passando por poucas e boas. Fiz amigos, uma família aqui na bancada. E tudo culminou para estarmos aqui hoje. E vai culminar em 2025 mais outras coisas. Então aí passo a palavra... Só antes de passar a palavra, o Matheus fez um estudo e vai trazer daqui a pouco um pouco de detalhes para a gente falar sobre a SAF. E uma importante também, já ia esquecendo, mas ainda bem que estou aqui com a anotação, que pretendo protocolar na Câmara um pedido, na Praça do Munícipe, que é o canal que todo cidadão andrense pode ter para poder fazer pedido, seja plantio de árvore, instalar lixeira. Que tenho dois abaixos assinados aqui que me foram orientados pela Praça do Munícipe, pelos servidores de lá. Um é para instalar um totem, algum tipo de memorial na Praça 18 do Forte, que é o local de fundação do time. E o outro é para poder solicitar uma grafitagem, alguma intervenção artística no muro do estádio. Então temos esses dois abaixo assinados, bonito aqui, né? Que eu vou protocolar junto com o pedido, uma caneta BIC também para ir assinando. Colocar nome RG, por favor. E você que for assinar digitalmente, depois passamos o link, o que quer que seja. No próximo episódio a gente já tendo o link, a gente já divulga aqui para todo mundo. Sim. E também nas nossas redes. Sim, a assinatura GovBR aceita. E é isso. Então, e com esse protocolo, para poder solicitar isso, e eu vou acompanhar bem de perto a argumentação, porque isso vai para secretarias competentes para, quem sabe, um dia... Tem um circuito de turismo de futebol aqui na cidade, que é ligado ao Esporte Clube Santo André. Então, é um primeiro passo de muitos. Acho que vale a pena, né, Matheus? É uma iniciativa que o Matheus tá tomando a iniciativa aí à frente, mas é um trabalho que o Doug também tem falado há algum tempo, junto com o trabalho do acervo, né? O Doug que devia estar aqui ralando com nós hoje, mas está aí se divertindo. Doug, um abraço para você. Bom, mudando um pouquinho de geração de torcida, estamos aqui com o Everson, o Bim. Apresente-se, conta um pouco da sua história. Acho que a sua história é um pouco anterior ainda à chegada do Matheus, que foi em 2008, né? Você falou? Boa noite, obrigado a todos pelo convite. Então, a minha primeira vez que fui no Bruno Daniel foi na inauguração da arquibancada descoberta. Agora as duas são descobertas. Mas, justo no jogo internacional, Santo André e Seleção da Bulgária. Foi 0x0, não foi? 0x0, o jogo não foi muito bom, mas o estádio estava lotado, e a torcida
cativou, né? Aí Esse jogo, Binho, não sei se você sabe, eu tenho a matéria do Diário e eles estavam contando eles estavam achando que ia ter uma renda muito boa, porque eles estavam com uma contratação, algum jogador que eles queriam pagar e infelizmente a renda não foi assim a esperada. Essa matéria, quem gosta de bibliotecas, né, o Diário tem essa... Era uma matéria de época, capa. né? Mas o jogo não foi muito bom, 0-0, mas como estava lotado tudo, foi cativante, né? E de lá pra cá sempre acompanho quando posso. Isso aí foi que ano mesmo? 1977. Da arquibancada maior. Maurício estava nascendo ali. Aqui ao nosso lado, Franzini, também frequenta, acho que o mais legal é que todo mundo aqui é da nossa arquibancada, né? Presenças frequentes ali, todo mundo que acompanha, que assiste jogo e que também está envolvido com o futebol da cidade, né? Franzini, além do Santo André, tem aí um trabalho também com o Araguaia, um time da várzea aqui da região. Se apresenta, conta, só não vale contar a história como é que a gente se conheceu, né? Foi um clima meio esquisito ali. Agora vai ter que falar também, já falou, rapaziada. Clima esquisito. Tananana. Bom, boa noite pessoal, boa noite a todos e todas. Queria agradecer o convite por estar aqui hoje, né, com a família andreense para falar um pouco sobre o Santo André, né? Eu acompanho o Santo André desde a década de 90, né? Quando eu entrei para a ET, eu tinha uns amigos que frequentavam o Bruno Daniel e a gente ficava ali num bar do lado da ET Júlio de Mesquita e, entre outras coisas, o pessoal decidia sempre ir lá acompanhar o Santo André, então era uma coisa muito, muito legal. Depois eu acabei me tornando sócio do clube. Eu acredito que o meu sentimento ficou um pouco mais aflorado depois da Copa São Paulo, né? Eu tenho memória da gente estar indo lá para o Pacaembu de EPT, aquela confusão toda, né? Durante uma boa parte do tempo a gente fez parte daquela musiquinha que existia para porcaiada lá, né? Fala assim, não tem copinha, não tem mundial, então eu sentia muito orgulho daquilo, né? Infelizmente acabou a piada, né? Mas faz parte. Mas eu tenho essa memória. Atualmente eu sou sócio do clube, né? Tenho aproximadamente aí 15 anos como sócio, né? Vou ficar à disposição aí do pessoal e do Santo André, da torcida, de tudo para os projetos que estão por vir aí, né? E atualmente também tenho trabalhado aqui nas categorias de base junto com o Renato Ramos no Araguaia. Bem-vindo, só para tirar o clima ali, a gente se conheceu num pós-jogo do Santo André e Corinthians, que a gente tinha ganho lá no estádio do Corinthians. Como quase todo mundo, quando chega de madrugada em Santo André, fomos comer no Habib's do Ipiranguinha, a gente animadão, entramos assim, eu, a Mari, o Gui, umas 5 pessoas de Santo André, da cabeça aos pés, e só tinha corintiano puto da vida, né? Mas entramos assim, aí eu olhei pra frente ainda... Tava esse cidadão aqui de coturno, cara feio. Eu falei, ih, mano, essa porra aí é careca, skinhead, alguma. Eu falei, vamos já chegar antes que o cara. Ô, mano, e aí? Não, torço pro Santo André. Ô, senta com nós aqui. E desde então, uma amizade bacana. Bem-vindo. E aqui o Sérgio, ó, perguntei pro pessoal qual era a denominação de quem coleciona e estuda bandeiras, ninguém soube responder. Poxa vida, pessoal. Bom, boa noite a todos, boa noite nação andreense, a todos aqui da mesa. Então, sou o Sérgio, o Mal já me apresentou, melhor dizendo. Eu sou nascido, morador e torcedor do Santo André, né? Tudo começou em 92, com meu pai que me levou pro estádio, lá no Brunão. Nunca tinha ido pro estádio antes, foi minha primeira vez em estádio, tinha 14 anos. Foi 1-1 o jogo naquele dia, o Marcelo Fernandes fez o gol do Santos, foi o único gol que ele fez na vida, né? Foi um golaço, inclusive. Só que o Matias depois empatou pro Santo André. Eu tava na torcida do Santos, meu pai, a minha família toda torcedor do Santos. Quase certeza que era um jogo misto, as torcidas nem tinham tanta divisão. Não tinha, realmente, já tinha até gente com camisa metade de Santos, metade de Santo André lá. É uma coisa que hoje é difícil de ver. Mas o que me fez, assim, me apaixonar pelo Santo André foi aquelas bandeiras azuis e brancas da Tuda, que tava do lado, eu tava bem na divisa da torcida, né? Aí quando o Santo André fez o gol, aí eu olhei aquilo e falei, pô, da hora, meu. Que torcida essa aí, pô, nasci na cidade, por que não, né? Aí eu queria ir no jogo do Santo André de novo. Só que eu só fui com um vizinho meu, que infelizmente não tive mais contato, ele me levou para ver Santo André e Portuguesa, no mesmo campeonato, Paulista 92. Perdemos de 2-0. Gols de Bentinho e Denner, olha o time dos caras, só já é metade do time, né? Mas a derrota pouco importou, foi ali que começou o gosto pelo Santo André, e desde então torço pro Santo André, né?
Também tem o Tupã Futebol Clube no meu coração, né? Inclusive o Mal a gente se conhecer, né, por conta do Tupã, né? Que é onde mora a maioria dos meus parentes, meus pais casaram lá. Se eu existo, eu devo muito à cidade de Tupã também. E o meu hobby, o Mal falou, tá aqui, ó. Vou até pedir para desfraldar nosso pavilhão andrense, né? Que é a vexilologia, né? O estudo das bandeiras. Então eu coleciono bandeiras de municípios paulistas lá em casa, né? E eu trouxe, né? A bandeira de Santo André, que fica ali no... Você não roubou? Não, aquela que fica ali A perimetral tá sem lá, não tá? Jamais. Sei lá de busão, foi caramba. Não, essa é nosso pavilhão, né? Então é o meu hobby, eu estudo bandeiras, né? Coleciono e a bandeira de Santo André, ela tem um significado forte, né? A cor azul, que significa o céu, o clima ameno da cidade, né? Abençoando o povo andreense. A cor branca é a paz, a harmonia, né? A inocência, enfim, a paz tão desejada pelo povo andreense. E o brasão com a cruz do nosso padroeiro da cidade, né? A cidade de Santo André, que é nas cores verde e amarela em alusão à bandeira do Brasil, né? E a inscrição embaixo, Paulista no Terra Mater, Terra Mãe dos Paulistas, que é onde iniciou a vila de Santo André da Borda do Campo. Então é a história que eu lembro da bandeira. Eu não lembro de todas o significado, mas a de Santo André, pelo menos, eu tenho que lembrar, né, gente? Antes da gente começar, né, falar... Ô, Mal, fala aí para a gente mais um pouquinho. Vamos ter sorteio? Hoje o Franzini, que além de pilotar drones, torcer pro Araguaia e pro Santo André, ajudar... confecciona, manda fazer essas toquinhas aqui, ó, aproveitar que tá frio. Todo mundo que comentar aí, todo mundo que comentar na nossa live aqui no YouTube vai estar concorrendo. O Rico e o Arthur no final do programa fazem aí o sorteio. Só uma coisa interessante sobre a bandeira de Santo André, né? Eu tive a oportunidade de ir em Barcelona conhecer acho que é um bairro de Santo Andreu. E também é muito incrível isso, né, cara? Você chegar num lugar e ter lá um brasão igual, assim, se olhar, dá uma... Então existe até essa amizade também com outro time. Quer ler um pouco dos comentários aí, que o pessoal já tem falado? Tá esperando, né? Já que você falou aí do nosso sorteio, vamos ver se dá mais uma animada aí, mas vamos mandar boa noite pra Mara Rúbia, o irmão do meu pai está... É o Bin? Sou aí, Bin aí, ó, Mara, mandando um abraço, Daniel. Beijo pra... A Grazi. Então, chat aí dá pra dar uma animada, né? E a gente também tem nossa rifa, né? Com 10 nomes. A gente mostrou no último programa e a gente sorteia no próximo, se tudo der certo, uma camisa do Antibanda. Acho que é a única banda de rock a gravar um clipe no Bruno José Daniel. E um cachecol do Santo André, que também já tá aí pra colocar. Bom, pessoal, feito aqui as apresentações e contando um pouquinho dessa origem, né? Queria ouvir de vocês o seguinte, a gente está aí ainda no mês de novembro, mas eu brinco com outro amigo nosso, o André Biazon, né? Já temos 11 jogadores para entrar em campo ali, né? Ainda que a gente saiba que nem todos que estão chegam para ser titulares. O que vocês estão achando, primeiro do nosso treinador? Fala isso, o time começa no meio do campo, né? Os dois goleiros, né? E os demais contratados aí. O que vocês sentiu? Começa aí, Sérgio. Perfeito. Bom, eu estava comentando com os amigos lá antes do programa. Para mim, a diretoria, por incrível que pareça, ela acertou na contratação, principalmente o treinador. Um treinador experiente, um treinador que já treinou grandes equipes, né? Palmeiras, Ponte Preta, Coritiba, entre outras, né? Então é a experiência que o nosso time precisa. E quanto aos jogadores, a mesma situação, né? O goleiro Reinaldo, salvo engano, que é o nome do goleiro, né? Veio do Noroeste, subiu com o Noroeste. O Zé Carlos, não preciso nem dizer, conhecido nosso, né? Então a gente está bem servido. Todo time começa com um grande goleiro. Além dos outros jogadores, o Oia também é uma contratação importante, menino novo. Então, para mim, eu estou esperançoso. Se o Santo André continuar nesse caminho, renovou com o Milhorinho, o zagueiro, eu acho que dá para fazer um campeonato bom para se classificar entre os oito. Ô, Sérgio, vale a pena aí primeiro mandar um alô pro Pavanello e pro pessoal da Sangue Rubro lá de Bauru. Eu e o Rico fomos assistir o jogo do Novo Horizontino no fim de semana e passamos por Bauru. E aí a gente comentou com eles, né, do Reinaldo, porque para muita gente aqui fica aquela, porque no segundo semestre dele foi um pouco mais apagado, né, ele tava reserva acho que em Santa Catarina e eles defenderam bem, né. O próprio falou que deve muito, né. Foi um goleiro decisivo pro acesso do Noroeste, eu acho que a gente tá muito bem. E uma observação,
quando faz esse comentário sobre o Reinaldo, vale lembrar que em 2016, quando contrataram o Zé Carlos, ele também era reserva, acho que no time em Goiás, no Acesso Goiano. E aí, assim, contratou um goleiro da 2ª divisão goiana, que era reserva. Bom, aí virou o que virou, construiu toda uma história bonita, tanto da Série A2 quanto da Série A1. Então é isso, eu acredito que vai dar continuidade ao primeiro semestre que ele teve ano passado. Também estou gostando do time até agora, né? Vamos ver as próximas contratações, né? Apesar que às vezes você monta um puta num time e depois não dá resultado, mas o contrário também é verdadeiro. O nosso amigo Ovidio sempre diz uma frase, né? Que não tem jeito, você pode trazer o que for aí, enquanto não entrar em campo, se não der liga, danou-se. E aí, infelizmente, a gente vai ter um campeonato mudado, né? A gente tem um campeonato que começa antes, termina muito antes. Eu não sei se a Série A2 vai acompanhar também a Série A1. Acho ela começa um pouco depois. Mas ainda assim, eu não sei se ela vai ter essa... Na verdade, eu não me acostumei ainda a estar na 2, né? Eu ainda estava achando que a gente não queríamos estar lá, mas... independente, vai ser uma A2 das mais difíceis até hoje, né? Pelos times da A2 dessa vez, vai ser complicado subir, né? Mas vamos ter fé que vai subir. Eu acho que frente ao desafio que nós vamos enfrentar na 2, né, com o Santo André, começou muito bem, porque traz um comandante experiente, o Gilson Kleina é um cara renomado, e eu acredito que ele vai saber agregar e nós vamos ter muitas alegrias aí com ele aí nessa 2. Mas com certeza vale destacar que vai ser uma 2 bastante pegada, né? Tem o São Bento, tem Juventus, tem uma galera. Tem uma galera aí para bater de frente com a gente. Mas isso também é bacana pelo campeonato em si, né? Sim. De você estar disputando ali de forma intensa, né? Para pegar e voltar. São 2 vagas, né? 2 vagas. Então, 2 vagas. E a gente está falando de novo de um formato mata-mata, né? Classificam-se 8, aí temos os mata-matas até chegar final, né? com disputas de pênalti, inclusive. A novidade é que no mata-mata o time pode escolher o de melhor campanha se quer decidir em casa ou fora. Essa é uma grande novidade. Todos os jogos, desde a quarta. O Renato Ramos mandou um alô aqui e também está dizendo que vai ser votado um projeto de lei do Wagner que coloca o nome do seu Cerchiari na nossa arquibancada. Então vamos também apoiar aí essa iniciativa, depois a gente passa o link no nosso grupo. Certo. Achei que vocês falaram um pouco só do treinador. Pô, Bin, você tá meio desanimado até com o Gilson Kleina, que já mandou um alô pra gente aqui, ó. Gilson falou que obviamente tem que respeitar a apresentação oficial pela assessoria do clube, tudo direitinho, e que depois vai estar aqui conversando com a gente também. Então, mas até pelo técnico que foi contratado, né? Acho que vai ser montado um bom time, né? Senão eu também não iria aceitar, né? Então, a gente tá otimista, né? É que o time tá montado, mas pelo que eu vi lá, os atacantes tem o Alexiel e quem mais que... E o Ariel. O time ainda, como eu disse, né? A gente tem 11 ali para brincar que se fosse amanhã já tinha como entrar. Na minha visão, todo treinador que pega um time para um campeonato desse deve trazer aí 3 ou 4, 5 ou 6 talvez, jogadores de confiança. Não dá tempo de você formar um plantel do zero, né? O que você queria perguntar aí, Rico? Não, já que nós estamos debatendo aí, né? 2025 a gente começa com a Copa São Paulo, né? E um dos temas que já debatemos até aqui no programa, né? Mas era bom estar sabendo mais dos nossos torcedores. Opinião sobre cada um da Copa São Paulo ser sede no Brunão para 2025. Qual que é a opinião de vocês? Vocês acham que vai ser ou não? Alguém falou aí que o Gilvan agora na prefeitura acho que é a primeira vez que um ex-integrante de torcida, né, o Gilvan foi da Fúria, inclusive, tá na prefeitura. Mas já estamos em novembro e até agora ninguém divulgou onde serão as sedes da Copinha, né? Vamos ver se dá tempo ainda. Nós, como torcedores, a gente adoraria ter, sim, na nossa cidade uma das sedes aí da Copa São Paulo, né? A gente tem até a tradição disso. A gente respeita quem pensa diferente, mas é bem melhor a gente estar jogando na nossa casa do que estar se deslocando para outro canto. Mas você acha que vem para cá a Copinha ou não? Eu acho que tem grande chance. A gente tem que também pressionar não, né? A gente tem que convidar o nosso prefeito aí para se juntar a gente também, né, nesse projeto.
faz diferença, porque quando o Santo André foi campeão em 2003, a sede era em Santo André, né? Ganhou de São Paulo. Eu lembro de um jogo contra o Vasco, um jogo duro, eu fui nesse jogo, então, pô, faz uma baita diferença. O time ganha corpo, a torcida abraça. E naquele tempo o gramado ainda não era sintético, então estragava o gramado e tal. Agora não tem mais essa desculpa, entendeu? Então poderia perfeitamente ter... A desculpa que a gente tem normalmente envolve não só o clube como o poder público, por incrível que pareça, porque ser sede da Copinha, a gente teve aqui com o Adalto, né? O Adalto falou um pouco disso, que você tem que entrar com os custos de hospedagem dos demais times. Então, uma coisa é você estar no interior de São Paulo... Só na primeira fase já vem, acho que são 3 para bancar, né? Fora que no mata-mata. Sim. Eu posso dar um exemplo da cidade de Tupã. Tupã vai sediar, vai ser uma das sedes da Copinha. O time já está até se preparando. Se vocês forem lá no Instagram, vocês vão ver. Já tem time montado, já está se preparando antes. Né? Então a prefeitura é que ajuda. Por exemplo, e tem um detalhe, o custo de um hotel em Tupã deve ser bem menor do que o do hotel aqui em Santo André. Né? Uma questão também é que esse ano foi ano eleitoral, então no caso aqui da gestão de Santo André, que é a segunda, o Tribunal de Contas, para poder fechar, para poder aprovar as contas, não tem que ter nenhuma pendência para o ano que vem. Então não é o tipo de coisa que se fecha em janeiro para poder destinar esse dinheiro. Não, é uma negociação, é uma coisa que acontece no ano anterior. Então, tendo em vista que as contas têm que ser aprovadas e que grande parte do caixa da cidade já está comprometido com obras e com quitar, com empréstimos, esse tipo de coisa, sim, eu acredito que temos que reivindicar, porque a Copinha também, ela gera uma publicidade para a cidade, ela movimenta a renda, as pessoas vêm, elas movimentam o comércio local, mas eu acredito que, dado essa questão do caixa, no momento eu acredito que seja pouco provável as coisas acontecerem por si só, mas eu acredito que nós reivindicando, nós fazer que há demanda, isso atrai a população, o Brunão lota, movimenta Queiroz Filho, movimenta Dom Pedro I, movimenta os comércios ali, você tem uma publicidade para a cidade, o nome da cidade é atraído. Então, assim, eu acredito que os atrativos, eles são maiores do que os pesares. Então, assim, pode não ter vontade, mas eu acredito que conversando, reivindicando e apresentando esses prós, eu não vejo, eu creio que pode sim, creio que sim, há um cenário favorável, apesar do pode parecer contraditório. Você falou um negócio aí, Matheus, que a gente tem também, a ideia do podcast aqui, do Papo de Andrense, também é isso, sabe, gente? Além dos 6 que estão aqui na mesa, a gente tem mais meia dúzia de outros amigos que estão aqui com a gente hoje. E a gente queria muito transformar esse lugar aqui na T-Vila, que até esse bairro é um bairro que tem uma ligação forte, né? O seu Vigão morava aqui na esquina, o Luizinho, todo mundo que teve uma ligação forte com a origem do Santo André está aqui nesse bairro. E a gente queria reunir aqui as pessoas, porque sabe o que vai acontecer, Matheus? A gente está em novembro, né? A notícia de que a gente não vai participar da Copinha deve vir em 2 ou 3 semanas, e aí todo mundo vai reclamar, todo mundo vai brigar. E já não tem mais o que ser feito. Então, assim, a gente queria muito usar o podcast para juntar essa torcida, para que a gente conseguisse ter minimamente essa voz ativa. Adorei a ideia aí do abaixo-assinado que você trouxe. As pessoas, você assinou 2? São 2? São 2. É verdade. Depois são 2 também. E a gente tem que correr atrás dessas coisas, porque senão, gente, não adianta a gente achar que a nossa torcida é pequena, a nossa influência social na cidade é muito pequena. A gente acabou de vir de um jogo de uma cidade que tem 40 mil pessoas e que tinham 7 mil, quase 8 mil pessoas no campo, cara. Um quinto da cidade. Se fosse um quinto da cidade de Santo André, não tinha estádio para caber, entendeu? Então, assim, a nossa representatividade social hoje, frente à cidade aí, é muito baixa, né? A nossa média de torcida deve ser, infelizmente, foi uma das menores na 1. Aliás, a Copinha ajudaria muito nisso, sabe, Matheus? Quando a gente começa a Copinha, as pessoas relembram esse hábito de ir ao estádio, ajuda muito o primeiro jogo. Eu até queria que a gente, junto com a diretoria do Santo André, lançasse um desafio para que a nossa primeira partida da A2 fosse uma partida para 5 mil pessoas. E desculpa, nem que a gente tenha que correr atrás disso de alguma maneira. O Rico começou um movimento com o pessoal do futsal, Luquinha e Caio abraçaram. Pô, a gente tem visto aí uma realidade no futsal diferente. Com o estádio, com a arquibancada cheia, a torcida presente. A gente precisa
tentar construir alguma coisa assim, porque senão, primeiro jogo da A2, jogar para 700 pessoas, um jogo duro, 0-0, sabe o que vai acontecer? Puta, time de bosta, não vou nem vir o jogo que vem. A gente vai desanimando. Agora, se você chegasse ali e tivesse 5 mil pessoas, eu duvido que alguém não fale, caramba, isso aqui é legal pra caramba. O que acontece? A copinha, ela é gratuita, ela atrai esse público, ela fideliza o público, justamente para quando começar as competições. E até entendo que há um custo operacional de fazer um jogo, seja o estádio, seja pagar a PM ela vem pagando, assim, eu acho que algumas pessoas não sabem disso, se paga para a PM fazer a segurança, não é uma coisa que se reivindica, eventualmente vai tentar ser antidoping também, né? Então há uma série de custos, as ambulâncias, assim, entende-se isso. Mas o principal custo é a hospedagem, tá? Sim, não, até para a A2, mas tem isso para a Copinha São Paulo. Mas aqui, no caso da A2, em que se cobra o ingresso, acho que é possível se fazer algum tipo de promoção, seja meia, enfim, para justamente atrair essas pessoas ou dar algum tipo, a copinha sendo aqui em Santo André, sei lá, a pessoa entra no estádio, ganha um papel ou um ticket, alguma coisa, paga meia. Até porque Santo André tem a facilidade da legislação municipal de menores de 12 e maiores de 65. Mais 60 não pagam. Então isso é importante ter essa copinha até para movimentar o entorno, movimentar o comércio, fidelizar o torcedor. E claro, apesar dos custos, é mais vantajoso você ter 5 mil pagando, não sei, 5 reais do que 700 pagando 20. Então, assim, pelo menos fazer o teste. Eu sou até mais radical. Eu entendo que é um prejuízo, que é um investimento, mas eu né? colocaria 5 mil. Você tem uma empresa, a gente tem que investir em marketing para a coisa acontecer. Sim. Eu daria um jeito aí, não sei se é via patrocinador ou se é via caixa, ou que a gente faça uma dívida em nome desse ano, que é um ano especial pra gente. Se a gente não subir esse ano aqui, as coisas estão difíceis. Eu bancaria 5 mil ingressos pra torcida, faria essa cidade abraçar o time no primeiro jogo e a partir daí veria o que acontece. E outra, na década de 80 a gente levava quase 15, 20 mil pessoas nas finais em São Paulo. Como que a gente agora não consegue levar 1.000, 2.000 pessoas? Então, eu acho que é uma... A torcida está meio adormecida, mas ela existe. Então. Acho que é uma especificidade. Desculpa. Pode continuar. Não, é que eu acho que é uma especificidade, porque é uma questão do futebol brasileiro como um todo, porque não só Santo André, mas se for pegar, sei lá, Santo André, 15 de Jaú, não sei, Tararé, todos os times nos anos 80 e 90 tinham uma média de público maior. É um fenômeno generalizado, não é que... Assim, não há explicação simples, mas não é dizer que, tipo, a cidade que não quer mais, eu não sei a resposta, mas o ponto é que não é um fenômeno que só acontece aqui, é um fenômeno que acontece no estado de São Paulo, no Brasil como um todo, fora os times grandes. Então, sim, eu acredito que as pessoas, elas viriam para o estádio, uma opção de lazer e tal, mas eu não acho que essa comparação, nos anos 80 ou 90 pode acontecer agora. Não sei, acredito que pode estar melhor do que o cenário atual. Mas voltar a ser como antes, pode parecer meio amargo da minha parte, mas é um ceticismo. Mas, veja bem, não é que eu esteja dizendo para... sim, tá bom, vamos nos conformar. Não, é justamente transformar essa realidade. Mas tem um parâmetro que é, vamos dizer, a realidade concreta hoje. Não olhar para trás, assim... pelo menos que eu acredito. Assim. Certo. Boa Deixa noite, eu só falar aqui. Boa noite, rapaziada. Fala aí. Você vai falar sobre um comentário muito bom, né, do nosso colega Michel, falando, será uma semana repleta de reforços. Então a gente aí tá comentando sobre o treinador, sobre os jogadores que estão vindo, mas ainda nessa semana já vamos ter mais complemento aí. Então boa noite, pessoal, boa noite. É só pra falar a ideia do Mal aí, dos 5 mil torcedores, dá pra pôr, Mal. Tá ligado? Dá pra nós entrar com 5 mil. Mas a diretoria de Santo André tem que trabalhar. Trabalhar de que jeito? Você fornecer pro torcedor que vai ter jogo. Entendeu? Pôr as faixas na cidade. Como colocava antigamente no tempo da Série B, né? Todo mundo colocar, tá ligado? Não adianta você pôr só uma faixinha pequenininha, tá ligado? Fazer um ingresso um pouco mais barato. Porque assim, não adianta você pegar um jogo ter 500 pessoas, o cara vai falar assim, tem 500 pessoas, eu não vou. Mas se o cara ver e for, primeiro jogo Santo André, uma vitória boa, 4 mil pessoas, então vamos lá, né? Alguma coisa tá diferente. E pra falar da copinha, até tava conversando ali com o Marcos, nós até falou, Gilvan, o negócio da copinha,
E no pensamento, se você for ver o pensamento, o Gilvan vai receber a prefeitura dia 1, né? Então dia 1 já vai ter fechado. Então ele já não entra, né? A culpa já não entra na dele se não tiver a copinha, mas com o Paulinho, né? Então, e é uma boa chance de Santo André ser sede, porque tem muita sede aí que não... Se Não Itaquá virou, consegue, a gente consegue. Não, entendeu? Não tá querendo. Então é isso aí, rapaziada. Vamos, então, nem só de presente vivemos, né? Vamos perguntar aí pra cada um. O primeiro jogo fora, sabemos que não só de Brunão vocês vivem, né? Franzini, qual que é o seu primeiro jogo fora, assim, que você foi pelo Santo André, como visitante? Olha, eu não sei se conta os jogos na capital, como fora, né? Tá fora, tá visitante. Mas vai falar assim, eu peguei o gosto depois que eu fui na Copinha no Pacaembu contra o Palmeiras, né? Então, e aquele foi um momento mágico, porque a gente foi de EPT, cara, foi a final. Então a gente ir de EPT, aquilo tinha um símbolo muito grande para nós. Falei, poxa, ir de EPT, pegar o EPT. Foi dos 2 jogos no mesmo dia? Foi do Santos à tarde, do Paulista, né? Então, ir lá e se sagrar campeão, aquele, né, vai falar assim, já que tá falando de jogo fora, né, e foi contra o Palmeiras saiu na frente, e o pessoal gritando, é campeão, forte, é campeão. Né? E o time do Palmeiras, né? Wagner Love, vários caras bons, né, era um time bom, tinha bastante rivalidade da base naquela época, né. Então, ficou muito marcado aquilo ali, porque acho que os caras abriram 2-0. Eu falei, pô, não, vai ser gritando, é campeão, mas o jogo só acaba quando o juiz apita, né? Vai, quanto tem bambu, tem flecha, vai falar assim, é nóis. E foi um momento bastante especial, assim, que eu peguei gosto de acompanhar o Ramalhão mesmo. Então, os jogos fora, os primeiros foram regionais, né? São Caetano era o Saad e São Bernardo era a Aliança, né? Então, eram jogos fora, mas eram perto. Você vê como a gente é tradicional, né? Nenhum dos dois existe mais. Então, não é à toa que Santo André é a tradição, né? Então, mas eu fui em São José, depois comecei a ir um pouco mais longe, né? Mas os primeiros jogos fora foram São Bernardo, era no Baetão, que a Aliança jogava, né? E no Anacleto, que era... O Anacleto chamava Lauro Gomes de Almeida. Mudou só o nome, né? Mas é o mesmo estádio, né? Que o Saad jogava, né? Então, esses foram os jogos fora, mas... Assim, um dos primeiros mais importantes que fui fora foi contra o São José, aquele jogo que teve uma briga, foi um monte de Guerra das Pedras, né? Exatamente. Então, até hoje... Todo mundo fala, né? Foi você vê assim, caramba... E olha, naquela época foram vários ônibus, né? Muitos. Então, eu não vou lembrar quando foi, mas assim, foi regional, foi com São Caetano, acho que por volta de 2011, não sei, mas a primeira viagem foi a região metropolitana, foi contra o Velo, assim, foi uma 2 meio medíocre, não aconteceu nada de muito relevante, mas foi um experimento aquela viagem, inclusive, né? Fiz até do lado do seu Cerchiari, foi interessante. E é isso, inclusive eu acho que Santo André, eu acho que empatou com 1 a menos aquele jogo. Foi isso, mas assim, eu não vou lembrar quanto foi o primeiro, se foi 2011 ou 2010 contra o São Caetano, e daí 2012 essa viagem contra o Velo. Bom, eu fui poucas vezes como visitante, vou mais no Brunão, mas as poucas vezes que eu fui naquele jogo contra o Corinthians em 2008. O 2-2. Série B, né? Série B do Brasileiro. Foi no Pacaembu. Foi no Pacaembu. Aí o Williams fez o gol pra nós, o Osni fez 2-0. Então, aquela festa, né? Chuva e tudo mais, aí de repente os caras empatam. E pra acabar de ferrar na saída do jogo, os caras tentaram invadir nosso ônibus. Não fosse o Diogão da Fúria, os caras iam invadir. Foi o integrante da... Eu falei, agora o pau vai cantar, né? Se não fosse Diogão... Não foi nem os caras, né, mano? Não foi nem os caras. Foi um cara lá que tava meio chapado, que tacou uma pedra lá. Aí o Diogo desceu, aí os meninos do pavilhão 9 já segurou ele. Ele perguntou, falou pros caras, aqui foi? Né? Aí os caras... Porque na hora você vê a muvuca, você, né? Então... Luquinha, tava se coçando, fala então, qual é o seu primeiro jogo fora, como visitante? Primeiro jogo fora, como visitante, um jogo importante? Tanto faz, jogo fora. Não, eu tenho 2 jogos, jogos. O primeiro foi o jogo lá no Castelão, Santo André e Casa, primeira rodada da Série B. Foi lá no Castelão. E um jogo importante pra mim foi o jogo, não lembro o ano, foi o Santo André e Velo. 1-0 pro Santo André. Foi eu, o Bruno, o Gamarra
Eu não lembro mais quem, nós foi de carro. O Santo André precisava ganhar, foi o gol do... Agora eu não vou lembrar. Nós ganhou lá, 1-0, gol à noite. E nisso veio uma classificação nossa. Não lembro a data certinho. Então esses 2 jogos foram mais importantes, assim, que marcou, tá ligado? Uma que foi no Castelão, você viajar, né, sozinho, Série B. A volta da Série B em 2000... Rodoviária, se foi? Fui de avião. E esse jogo aí também é importante, um jogo desacreditado, nós precisávamos ganhar e ganhou de 1-0. Matheus, você tem um engajamento para o nosso programa muito bom, né? Você está aí com uma pauta sobre a SAF. Pode ser uma saída para o nosso time, pode... Fala aí, vamos debater opinião, né? Então, fala pra gente. Eu tenho feito um estudo sobre a lei da SAF, porque... Então, as pessoas estão... há uma discussão de que a SAF é uma solução automática, de que ela, vamos dizer, é um remédio para qualquer mal que vier. Lendo a lei, não é bem assim. Não é que a SAF seja ruim, não é que seja... não presta, mas é tentar fazer essa problemática de que, bom, não é uma coisa nem outra. Depende muito do que vier, depende de como for desenhado, porque a lei mesmo, ela tem vários buracos, assim. Porque qual que é a questão? De que a maior parte dos clubes de futebol no Brasil são associações civis sem fins lucrativos. E elas têm, por conta disso, algumas isenções fiscais. E, bom, só de dívidas tributárias, os clubes de futebol estão devendo 3 bilhões para a União. Então, aquilo de que, olha, caso o modelo de SAF seja adotado, então não vou precisar mais da isenção fiscal para as associações, assim, indeterminado, porque por um tempo até prevê isenção fiscal para as SAFs, mas por uma transferência, assim, e elas vão conseguir pagar as dívidas, porque muitos clubes de futebol, eles têm uma dívida muito maior do que sua arrecadação e seu patrimônio. Então tem essa questão de que há uma possibilidade para se pagar, porque o que acontece? Um grupo de investidores, uma empresa, pode chegar num clube de futebol com uma proposta para poder manejar, ter o direito de usar o futebol. Nisso, a lei ela prevê que 20% da renda mensal ou 50% dos ativos, que no caso os juros, enfim, que está numa poupança, esse tipo de coisa, mas isso mal entra porque praticamente não existe, mas os 20% de toda a arrecadação mensal, elas vão para o clube e o clube vai pagar os seus credores. Mas assim, não basta a empresa, o consórcio, o empresário apresentar um projeto para o conselho dos clubes. E é uma outra questão também, que é entrar, porque eu acredito que todo time de futebol no Brasil procura afastar o torcedor do conselho, porque tem essa imagem de que o clube social é uma coisa, o torcedor é outra, não se misturam. E alguns acabam até conseguindo afastar o torcedor do estádio também. Mas não basta o conselho do clube aprovar. Os credores, essas pessoas ou empresas que estão com essas dívidas, sejam dívidas trabalhistas ou dívidas cíveis, eles têm que aceitar o plano de pagamento da dívida também. Então tem isso, né? E o que acontece? A lei, um dos buracos é que nesses 20% de receita mensal, se cita transmissão televisiva, patrocínio, mas ela não cita explicitamente venda de jogador, que basicamente é, vamos dizer, o maior ativo de um clube de futebol. Mas ela também não diz que não. Então está um campo aberto. E campo em aberto no direito é um campo de disputa. Isso entre outras coisas. A lei da SAF ela veio para dar mais segurança jurídica para investidores. Só que ela não traz tanta segurança assim. Porque um dos pontos, por exemplo, uma associação civil ela não pode falir. Tem 2 regimes para você pagar dívida, que é esse regime de execução fiscal, que é isso dos 20%, e tem também, cadê? Aqui, que é um outro nomezinho chato, que é a recuperação judicial. Você está com a sua firma, não sei se é o CNPJ, você entra em recuperação porque você não... Enfim, você vai falir. Nisso, você não conseguir cumprir as exigências da recuperação judicial, a empresa fale. Mas a própria lei estabelece que uma associação civil não pode falir. Então, sei lá, um time de futebol, ele entra em recuperação judicial e aí não consegue cumprir com os critérios, o que acontece? Não vai falir, não pode, a lei proíbe. Então, assim, tem uma contradição dentro da própria lei. A lei da SAF, ela foi escrita de um jeito corrido e que acabou ficando alguns buracos,
Porque assim, toda dívida, quando tem uma dívida trabalhista, dívida civil, geralmente vai para um dos fóruns, não, vai para 2 agora. As dívidas cíveis vão para, sei lá, vara de justiça, e a dívida trabalhista vai para o tribunal de trabalhista. E assim, tem tanto as varas municipais, estaduais, nacionais. E o que uma vara, sei lá, do Santo André, não sei, o Santo André tem alguém que entra na justiça contra o Santo André na vara civil, e aí tem uma decisão. Daí um outro time da vara civil de São Paulo, se entrar, não tem. Pode ser uma decisão diferente. Só vai ter jurisprudência, só vai ter uniformidade quando isso for para o STF. Isso leva anos. Então, assim, E aquilo, quando você vê, por exemplo, o pessoal fala muito bem, tem a SAF do Botafogo, ótimo. Mas o Botafogo é claro, você percebe os 20% de renda mensal do Botafogo. Seja patrocínio, seja a questão do dinheiro do Campeonato Brasileiro. Fora que o investidor do Botafogo tem uma série de clubes ao longo do mundo. Então, por exemplo, você vai vender um jogador do Botafogo pro Lyon. O Lyon é da mesma empresa, do Lyon pro Crystal Palace, é da mesma empresa. Então isso tá... Mas assim, esses 20%, vamos dizer, uma SAF entra no Santo André. Qual que é o 20% mensal de renda? Fora que, assim, quando o Santo André disputou o Paulista esse ano, veio 8 milhões da federação. Se todos esses 8 milhões caem, sei lá, em janeiro, 20% disso já vai para os credores. Então, assim, é bom entender que podemos ter as nossas discordâncias com a diretoria, tal, normal. Mas uma questão é achar que, olha, não gosto. Vem a primeira pessoa que aparece, ok, ótimo, lindo, bater palma. Porque tem o caso do Botafogo, que é um trabalho que, final da Libertadores, tá brigando pelo título brasileiro, e tem a 777, que foi pro Vasco. E uma outra questão para se trazer também é que teve uma notícia recente da SAF da Portuguesa, que é a XP, uma empresa renomada, que adquiriu o direito de explorar o futebol da Portuguesa junto com o Canindé, que é um baita de um estádio, está numa área bacana de São Paulo, 2 quilômetros do terminal do Tietê. E vai ser decidido amanhã, né? Sim, mas o que pega vamos supor que a Assembleia da Portuguesa aceite. Acho que vai aceitar. Aí vem os credores da Portuguesa, tem que aceitar. E imagino que eles vão aceitar também. A princípio eu estava meio cético, mas acho que vão aceitar, porque... E no Santo André, vocês... Qual é a visão de cada um? Já se volta, sim, só pra gente mantendo aqui na apresentação aqui ainda tem. Bom, para o Santo André a gente precisa entender direito qual seria o modelo de negócio proposto aí pela SAF, né? Que nem ele está comentando da Portuguesa, né? Essa questão de sanear as dívidas do clube é uma questão primordial, né? De ter aprovação dos credores e tal. Mas como ele estava falando assim, o credor hoje, se ele não tem perspectiva de receber, mas ele está vendo uma XP entrar, existe uma perspectiva melhor dele receber aquilo que estão devendo para ele, né? Vai fazer, antes ele não enxergava nada, agora ele enxerga alguma coisa. Aqui na questão do Santo André, a gente tem a questão do estádio, né? Que é municipal, então a gente fica muito vinculado a questões políticas, né? Hoje a gente tem a situação, amanhã pode não ser a situação, né? Então isso eu acredito que traz uma certa insegurança, né? Né? Porque o cara não pode ficar vinculado, um investidor, ele não pode ficar vinculado a uma insegurança, né? Vai falar assim, poxa, e se o pessoal sair e vier o outro e não topar, aquela coisa toda. Essa é uma observação, tanto que a Magnum, que gere o futebol de São Bernardo, tem uma concessão para o uso do 1º de maio por 20 anos. A Magnum tem essa segurança jurídica para estar lá. Entende? É uma coisa que ainda não se foi sinalizado em Santo André. Precisa sinalizar. Na minha opinião, que nem assim, como vem uma instituição privada, não é uma ONG, ele vem para ganhar dinheiro, né? Então eu acredito até que o pessoal devia pensar em uma coisa diferente mesmo, numa arena multiuso, em algum outro espaço da cidade, alguma coisa assim, para ele até poder explorar mais e tal, e virar uma coisa. Porque a gente tem polos, né? Tem a capital, tem o ABC, tem a Baixada Santista. Então a gente vê o ABC como um potencial para isso, né? E o Santo André tem tradição, tem camisa, tem tudo, né? A gente vê outros clubes com menos história, com menos conseguindo avançar mais. A gente acredita que o Santo André também tem potencial para avançar nesse campo. Edinho, eu queria que você se apresentasse aí, como todo mundo se apresentou, né?
Primeiro jogo como visitante, como você conheceu o Santo? Calma, rapaziada. Hoje já, como você conheceu o Santo André? Muito já, velho. Como é que vai sair mais? Boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite. O programa hoje é de geração para geração, né? Então vem a memória afetiva do meu pai. Eu lembro dele ter me levado no Bruno Daniel. Eu sei que era jogo do São Paulo, eu lembro do Zé estar no time. A gente não era São Paulino nada. Você lembra o ano? Eu acho que devia ser 92, por aí. E de lá pra cá eu comecei aquela paixão, né? De aquela arquibancada vibrando. Aí depois eu conheci o Felipe, que tocou comigo Madruga, né? A gente tinha uma banda. Aí eu conheci o resto do pessoal, né? Aí a gente tem um grupo que é bem diferente, né? É bem inclusivo, né? No estádio do Santo André não é fechado para negro, quem quer que seja, né? E eu acho assim, a gente tem que tentar melhorar, né? O pouco que a gente muda do nosso mundo, né? Já é válido para o outro. Por exemplo, o Marques, que tá ali, né? O Marques dá uma puta força pro Rafael. Então, eu acho que... O Rafinha, pra quem lembra, é um cadeirante torcedor do Santo André, né? Que essa história é bacana. O Marcos ainda precisa contar ela um dia direitinho. Aliás, Rafa, você precisa vir participar do programa um dia, né? E o Rafa, que é um torcedor apaixonado, né? Gosta muito. O Rafinha é bom. Mano, igual um programa de geração em geração, né? Eu sempre quis fazer essa pergunta aí pra vocês, que é mais antigo. Qual é o sentimento que vocês têm hoje de ver um futebol dos anos 90, né? Casa lotada, todo mundo acompanhando o seu time. E um futebol hoje, que tipo assim, querendo ou não, virou coisa de playboy, né? Você ir pro estádio, né, mano? Ô, Luquinha, até emendando na sua pergunta, Everson, aproveita pra mostrar o que você trouxe aí, até pro pessoal entender de que ano que é esse material. Um jornal feito pela torcida, Luquinha. Teve de 78 e um de 79, né? Isso aqui era distribuído na entrada do estádio. Passa pro Arthur, ele mostra aí pra gente. Porque você vê, antigamente, né? Essa semana eu tava lá em casa, vendo os ingressos antigos. E eu comecei em 2000, 2001. Você vê os ingressos a 20, 10 reais, né, mano? Estádio lotado, o cara que honrava a camisa. Aí hoje você vai num estádio, aí você vai pagar 40, 50 reais. Uns jogadores que assim... Guarani e Santo André em Campinas, aí, R$5. R$5, mano. Copa do Brasil. E se você... Copa do Brasil, Tudo bem, teve mano. inflação de lá pra cá, mas... Não, sim. Ô, Lucas, se você falava 2002, a média de ingresso das eliminatórias da seleção brasileira era R$20. Entendeu, mano? Aí você vê uns jogadores hoje que assim... poucos que vestem a camisa, né, mano? A realidade do futebol é essa, poucos que vestem a camisa. Poucos aquele cara que fala assim, mano, eu vou jogar aqui... Entendeu? O cara joga, se destaca, mas você vê uma proposta, vira as costas e tá. E pra vocês, qual é esse sentimento, mano, dessa mudança, né? Realmente, deu uma gourmetizada, né? Que nem o futebol, aquele da década de 90, esse que eu ia com os meus amigos, ele era uma coisa mais do povão. Então, quem ia, por exemplo, com o carro, o cara levava um isopor com cerveja lá, aí encostava lá nas imediações, a gente chegava mais cedo. E muitas vezes levava também a churrasqueira portátil, queimava carne, coisa que hoje não é mais possível fazer, não pode, é proibido e tal, então era bem diferente. E né, que nem essas arenas que tem ingresso caro, né, tudo gourmetizado. A sensação que tem é que antes era povão, hoje a sensação é que não tem mais o povão. Sim, tanto que Copinha tem esse perfil, por ser justamente gratuito. Muita gente vai para os estádios, assim, todo o estado de São Paulo, não, a pessoa vai no Pacaembu. Cara, a final da Copinha era no Pacaembu, gente, era que, inclusive, tem amigos corintianos e que, assim, você queria ver a torcida do Corinthians mesmo, você ia no Pacaembu, você ia ver aquela pessoa que não consegue pagar em Itaquera. O tio da minha esposa mesmo, ele faleceu esse ano. Cara, ele não pôde ir, ele era aposentado, ele ganhava um salário mínimo de aposentadoria, tinha problema de saúde, não conseguia ir para Itaquera. E assim, enquanto a gente aqui em Santo André, nem pisei longe, qual que foi a média de preço na Série A1 esse ano? Foi 50, né? 50, 25. Pô, R$50 pra ver uma... Sério, é abusivo, não dá, realmente. Então, essa é a importância mesmo do preço do ingresso, os valores, que entendemos, sim, fazer futebol é caro, mas assim, o futebol ele acontece por causa do torcedor, por causa de quem vai lá. E assim, se você afasta o torcedor, você
também é mina, como se fosse, sei lá, uma cobra comendo o próprio rabo, qualquer outra metáfora do tipo. Everson, você que é o mais antigo da mesa aí, como é que você enxerga essa diferença? Então, eu acho que assim, na década de 80 principalmente, quando teve o primeiro acesso em 81, a cidade inteira também apoiava o time, né? Não era chegava numa final, tinha 2 rádios que transmitiam jogos, o diário, a cobertura era bem perfeita também, né? Mas tinha mais envolvimento, eu acho, também, né? Hoje em dia não tá meio assim esparso, né? As pessoas Jogou na TV também, né? Jogou na TV. Hoje você tem o Premiere, né? Então o cara assiste tudo de casa. E é que eu tava conversando, foi lá no grupo hoje, né, irmão? Você vê o negócio do Paulista lá, Premiere, e Record Interior. Até tava falando, nós temos umas torcidas amigas, nós ia lá até pra Bauru, que você foi, Americana, Limeira, tem um canal que fala do time da cidade, tá ligado? E acho que aqui em Santo André falta isso, mano. Uma TV que fale do time, tá ligado? Apresente o time. Antes tinha 2 rádios, tem ainda, né? A Rádio ABC e a Rádio Diário era de São Bernardo, mas transmitia todos os jogos do Santo André, né? Então em 81, naquela final contra o 15, na semana da decisão, os caras armaram uma tenda no Oliveira Lima lá, entrevistava todo mundo que passava lá, foi criado um clima, entendeu? É esse clima que a gente sente falta, Everson. E é esse a ideia que a gente tem de também usar esse espaço de união aqui para tentar de novo, né? A gente hoje teve mais um contato com a diretoria do Santo André. Vamos ver se as coisas dão certo aí nos próximos movimentos. A gente quer ajudar isso, entendeu? Pô, tô olhando esses jornais aqui, pessoal. Um é de 19 de novembro de 78 e o outro 1 de abril de 79, cara. Vou falar um bagulho pra você, de 78 e o bagulho tá... Você vê aqui... Tava escondido lá. Feito pela torcida, Luquinha. Estamos falando, aliás, um deles já esteve aqui, né? Wagner Lima. O Jornandré, além de não estar ligado à parte política, é o jornal que deveria compor mais partes femininas. Gostei do Jornandré, várias matérias, 8 páginas, fotos muito bem feitas. O Diário hoje, vocês acham que o Diário tem ainda uma representatividade importante para o time? Que nem tinha antigamente não, né? Mas ainda tem algumas informações, mas... jamais que nem era antigamente. Antigamente era muito mais complexo. Mal, eu acho que esse aqui, por exemplo, fazia sentido ter um desse aqui hoje nas redes sociais, né? Que nem assim uma página dessa aqui, né? Você fala muito disso, Franzini, que a gente usa... acho que a gente melhorou muito, né? O Michel que tá lá, aliás, um abraço pro Michel aí, melhorou bastante. Mas a gente ainda sente que poderia ter principalmente coisas resgatando essas histórias, né? Com certeza. Esse aqui, por exemplo, é uma identidade, né? Vai falar assim, a gente tem uma rede social chamada Jornandré para informar, né? Mesmo com participação popular, né? Que muitas vezes traz aí questões do torcedor, não só questão do clube em si, né? Mas eu super apoio. E eu acho também que hoje a comunicação ela mudou, né? Então a gente fala da questão das faixas, fala que isso aqui é panfletar, mas era a mídia que o pessoal tinha na época, né? Hoje tudo gira em torno de flyer, de WhatsApp, TikTok, Instagram, Facebook e tal, né? Mas nossa, muito, muito legal isso aqui, adorei, acho que deveria seguir nesse caminho, e né? é um trabalho que dá pra fazer, né, mano? É um trabalho que dá pra fazer porque você tem experiência, você tem o cara que quer fazer, você tem tudo na mão, tá ligado? Tinha vários patrocínios também, ó, se você for ver. Eu acho que ninguém tá... Isso é importante que você falou, porque o Matheus colocou uma coisa em relação à SAF que é importante. Ninguém tá falando aqui que a gente tá esperando uma mágica, né? Vocês querem fazer o futebol? Tá aqui o dinheiro. É que se um possível patrocinador não chega lá naquele estádio e não vê uma movimentação acontecendo, qual é o interesse que esse cara tem, né, de estar na marca? Alguém pode falar assim, hoje em dia o futebol tá além do campo, tá lá na transmissão pela internet. Também concordo. Mas se o campo não tá acontecendo, essa explosão de vida ali, cara, é muito difícil que tudo aconteça. Porque assim, o time de futebol ele tem que ter uma vida comunitária, que até ia pontuar de que quando se aprova para uma SAF é o conselho do time, o conselho do social. E assim, é difícil você fazer parte do conselho de um clube de futebol, por conta que tem uma série de normas, uma série de restrições. Assim, o Santo André tem suas restrições, isso impede aventureiros de entrar, mas também impede a torcida de entrar no conselho. E não é com... Assim, vamos aproveitar que a gente tem um sócio do clube aqui. Você estava me falando alguns dados ali, né?
Como é que o Franzini pode ser conselheiro do time? Você sabe, Franzini? Conselheiro do clube, perdão. Olha, eu sei que o requisito mínimo, né, além de ser votado, é você ter uma carência de 15 anos como sócio do clube. Tá certo aí, Matheus? Sim, 15 anos para presidência, mas 6 anos para você entrar, pra você poder votar no conselho e você fazer parte do conselho regular, que são 100 conselheiros, 75% são vitalícios, ou seja, essa galera que está há 15 anos, e os outros 25% esse pessoal que está há 6. Então, assim, eu acredito que ninguém tem a pretensão, esse tipo de coisa, de puxar o tapete de alguém, esse tipo de coisa, mas devia ser mais flexível para o torcedor. Justamente é isso, que quanto mais participação do torcedor, fica mais ativo, o clube fica mais movimentado e é um atrativo maior para qualquer investidor. Porque qualquer clube parado, assim, que, por exemplo, a Casa da Portuguesa, só 400 pessoas podiam votar, 400 pessoas têm o título regular para votar, são 380 conselheiros, tem gente que foi eleita lá com um voto, essa pessoa vai votar um projeto importante para a história do time. Qual que é a legitimidade de milhares de torcedores? Assim, é isso, que eu acredito que a participação, você colocar uma vida comunitária no time, o torcedor poder estar mais presente nos conselhos, poder tratar da vida do clube, do time de futebol, é essencial. E isso é um ativo que, poxa, esse clube ele movimenta pessoas, esse clube movimenta a vida local. É uma coisa que não... Sabe? Então tem um público ali que assim não você vai reverberar esse ativo e que vai ser mais atrativo, entende, para o investimento. Mas o ponto é, Santo André não é exceção. A maior parte dos clubes de futebol no Brasil, eles procuram afastar seus torcedores por uma série de motivos, seja política interna, seja, enfim, picuinha, eu não sei. São milhares de clubes no Brasil, mas todos eles são poucos, para não... Sabe, a maior parte não quer o torcedor se misturar com essa questão do clube social. Edinho, você se sente como torcedor? Como é que o clube se relaciona com você hoje? Ou essa relação é feita muito mais pela torcida? Se você reparar uma final de várzea, o tanto de torcedor que tem no estádio, né? E cidade de Santo André grande do jeito que é, deveria atrair mais, né? Aí que tá a questão. As pessoas não veem um motivo, não tem uma propaganda, sabe? E tem uma frase que diz, torcedor é quem gira a catraca, né? Não adianta você ficar cornetando, né? Você tem que apoiar. Acho que começa daí, né? Não, só isso que você falou, Edinho, que eu acho que tem um documentário, passou na TV Brasil um tempo atrás, de uma pessoa que ele é colecionador de camisas de time de várzea, em São Paulo. Ele foi para vários cantos de São Paulo, aí encontrou um menino lá, tinha 13, 14 anos, assim. Para que time você torce? Torce pro Corinthians, mas eu torço mesmo pro Pioneer. Acho que era o Pioneer ou o Ajax, enfim. Porque assim, esses times da várzea, eles têm o pessoal se sente representado, acontece uma questão comunitária. Eu moro perto do Guaraciaba, o Guaraciaba procura agregar a comunidade, entende? Aí faz a diferença. É o que nós estávamos conversando aqui no primeiro podcast, mano. Nós estávamos falando, o cara falou assim, eu sou santista, certo? Mas, mano, vou falar um bagulho pra você, eu sou mais Nápoles do que Santos. Por quê? Porque, igual nós estávamos conversando, o futebol monopolizou, né? Pra quem não entendeu, é que o Luquinha participou de um programa anterior a esse aqui no T-Vila, falando com o pessoal do Napoli, que é um time da várzea daqui, senão... Aí nós conversando com ele, o futebol monopolizou, né? Coisa de rico. E na várzea não, mano. Você pode ver que eles estão tentando fazer isso com a várzea, mas não vão conseguir, entendeu? Porque a várzea é do povão. Você vai na várzea, você vai com seu amigo, você vai com as crianças, você pode fazer festa, entendeu? Você não gasta, você toma ali sua cervejinha, papá. Então isso que tá mudando muito o futebol, tá ligado? A várzea, você vê... Hoje, mano, hoje você vê o campo de várzea lotado, mas você não vê o estádio, você vê... Ele tem esse espírito que eu tava falando da década de 90, da gente ir lá com o isopor, de pegar e encontrar os amigos. Hoje ficou muito tudo. chato, não pode entrar bandeira, não pode entrar nada. Hoje você leva uma bandeira sem máscara, o cara não deixa você entrar no estádio. Entendeu? Hoje é ridículo. Assim, tem toda a segurança, né? Toda a segurança, tem todo o órgão lá que não pode entrar com isso e aquilo, mas tem coisa que, pelo amor de Deus, mano. Mas vocês já perceberam, assim, não sei se é uma visão, o tanto de campo de várzea que está desaparecendo para virar prédio. Isso daí não seria o início, sei lá, de um... Eu acho que aconteceu bastante isso. Por outro lado, aqui em Santo André a gente também viu, e eu até
disse, né, que era um movimento que a gente esperava até de um governo de esquerda, né? E não, veio na mão do Paulinho aí. A oficialização dos campos de várzea hoje nos núcleos ali que ele chama, né? Que é um campo de várzea junto de uma escola municipal, junto de uma unidade de saúde. Então, eu acho que em teoria esses que estão ficando com uma estrutura melhor. Talvez seja uma elitização, como o Luquinha colocou também, da várzea, né? Pessoal, a gente tem que começar a chegar na parte final já aqui, senão o Gabriel já falou que já vai cobrar hora extra do PJ. Como é que é o nome do menino? JP, que está na mesa lá hoje. Deixa uma mensagem aí, pessoal, cada um. A gente daqui a pouco vai fazer o sorteio do nosso prêmio da noite. E o Arthur está fazendo lá. E vamos ler, só dar uma última leitura aqui, ó. Quem participou também, Nicolas Cagezinho, o Doug do Acervo, já está pedindo, já falou que já pediu seu WhatsApp aí para pedir emprestado o jornal. O Dino mandando um alô, mas não apareceu aqui hoje. O Dino tá namorando, né? Ah, é? Não queria falar não, Dino, mas... A Fabiana Marques mandando um beijo pro... Marques, vem aqui um minutinho, por favor. Só vai aparecer aqui, ó. Filha dele por aqui. E só pra falar, foi em 2016. Aquele jogo que eu falei, Santo André e Velo, foi em 2016. Gol do Agenor, 1-0. Em Rio Claro. Ô Fabiana, tá aqui o seu pai, ele tava lá na produção com a gente, mas senão vocês vão falar que a gente inventou. Marques, dá um alô pra turma aí. Fala pessoal, hoje eu tava acompanhando lá na coxinha o papo legal aqui do pessoal. Felicidades pra você. Eu vou falar. Ó, eu queria falar, mas eu vou falar, pessoal. Ele tava sentado ali, mexendo no negócio da rifa. Vai ganhar de novo. O Ayrton Marques mandou aqui, ó. Forte abraço ao Matheus e a todos. Santo André foi procurado por interessados para a SAF, mas as garantias é que preocupam a diretoria. Calendário e visibilidade pesam para os interessados no momento da decisão. Ayrton Marques é um cara também que, se a gente fosse falar aí de mídia, né, é um dos últimos jornalistas aí focado no nosso time. Ayrton, vamos marcar um dia de você estar aqui com a gente também. Abraço, Ayrton. Obrigado, tio. O Adriano Garcia... Era seu tio? Meu tio. O Ayrton Marques é seu tio? Sim. Pô, velho, isso não é uma torcida, é uma família mesmo. Abaixa um pouco pra você aparecer que você tá cortando na câmera. E o Ayrton não é meu parente, nem o Matheus, tá? É só sobrenome igual. Adriano Garcia, quando comecei a acompanhar nosso Santo André, nem internet tinha. Muito bom. O Adriano não é tão velho assim. Muito menos shopping na cidade. Pra saber de futebol, era indo no estádio ou na rádio. O Acervo, o Doug mandando um salve, Edinho, hardcore. O Edinho é do rock também aí, ó. Depois a gente vai fazer nós vamos fazer um programa só sobre rock um dia. O Adriano mandou de novo que na Várzea a galera vive o time, o estádio hoje é muito mais teatro do que futebol. Everson, empresta pro Acervo 67 digital, falei, né? Digitalizar os jornal André. Deixa com o mal, por favor. Matheus, fala por favor do abaixo-assinado que estamos querendo fazer. Você não assiste o programa mesmo, Matheus só falou disso aí, Doug. Caramba. Luciano Silva, forte abraço, amigos, Tevilho e torcidas. O Doug tá em Ribeirão, lá nos bares, vai falar que eu falei. Tá no bar em Ribeirão? Tá lá no... Pires ou Preto? Pires. Adriano Garcia, salve Marcos, o rei da base. Luciano Silva, abraço pro JP e Gabriel. O JP agora virou estrelinha desse programa, hein? Caralho, era só o que faltava. Foi lá gravar o salão lá. Falou que vai aparecer agora na semifinal. Ô, Mal, já que eu entrei no programa, Sérgio, vem pro outro lado pra completar aqui o time, pô. Ô, Luquinha, volta pra cá também que nós estamos chegando na fase final. Tem sorteio aí ou não tem? Sorteio já foi feito? Já foi Pega feito. essa toquinha aí, ô Franzini, pra gente saber pra quem que vai. O sorteio, né, pra quem perdeu o começo do programa. Eu fiz um comentário, hein? Eu queria dizer que eu fiz um comentário aqui. Tem a toquinha feita, né? Aí, Gabriel, você poder soltar aqui pra gente? Foi feito sorteio, né? O campeão é querido, hein? Querido por Esse muitos. aí. Cadê? O Marcos não ganhou? Será? O Marcos não comentou hoje, só faltava. Olha, vocês tiraram meu nome, velho, só porque eu não sou do programa. Clica aí! Ih, travou a porra do sorteio. Ih, mano, isso aí. Cadê o sorteio? É o vídeo. É o que eu recebi aqui também. Pera aí, vamos ver aqui, ó. Não faz mal, a gente, acreditem, a gente posta depois no Mas nosso depois story. vai postar lá no story, foi o Gabriel Carvalho, né, da Fúria. Ele ganhou a toquinha, muito conhecido aí, né? Conhece o Gabriel, Marques? Gabriel é aquele exemplo de que quando se trabalha, quando se faz, a gente colhe. Hoje é um torcedor que está 100% torcedor da Fúria, furiandense.
e que viajava comigo com 15 anos de idade. Era uma loucura. Até no dia que você levou ele lá em Mojimirim, aí nunca mais foi, né, Marcos? Exatamente. São as aventuras do... Não, o Gabriel tá de parabéns aí por todo o corre que ele faz aí. Pela FUIA, não só pela FUIA, né? Pelo Santo André, Santo André, sem dúvida. por sempre tem um andreense representando em todo o jogo do Santo André, o Gabriel sempre tá. Então, Gabriel, você tá de parabéns aí, mano. O Rico tá tristão aí, porque nós tiramos ele da mesa, Não, ele tava eu tô engasgou tão no triste Santo André, mano. Que pra falar da base, vou passar pra um cara que sabe mais. Pra um cara. Oxe, por que você já tá forçando pra ele? Quem Eu sabe falei da nada, base velho. aqui é Eu o falei que é ele. Marques Base. É, passa pro cara aqui, mas tá bom. Fala aí. Fala Eliminação. Temos. Claro, não tá bem, saindo hoje o nada. sub- Temos o classificação sub- também. Sub-15, sub-20. O Sub-20, ele vem participando aí, participava de 3 torneios. Um já foi campeão. Copa Capital, em cima do São Caetano, que é o mais importante. Opa, não é a importância do torneio, mas a importância de ter ganhado o São Caetano e bem. Connect Foot, ele foi eliminado no sábado, nas quartas de final, tinha conseguido a classificação com time reserva, com segundo e terceiro time. O time principal já está sendo poupado com descanso merecido para a preparação final para a Copa São Paulo, tá? Então, com o segundo time nós conseguimos ir à classificação, mas perdemos do Aster nos pênaltis, ou seja, aquele mesmo time que nos eliminou, ganhou da gente, eliminou o Palmeiras na Copa São Paulo, ou seja, Nasce uma rivalidade. além de uma rivalidade, nos dá uma esperança de que a gente possa vir até aí uma boa Copa São Paulo. Agora, há 2 dias atrás, Chama anteontem isso. pela Paulista Cup, que é o último torneio. Copa é marcado. Isso, a pronúncia fica por conta de vocês. Cup O não. importante para mim é meu time ganhar. Ganhou de 4-1 de um time que eu não sei nem o nome, deve ser time de Anderson Senna, empresário. né? Anderson alguma coisa. Ayrton Senna da Fiel. Mas o mais importante é que ganhou e ganhou bem. Ganhou e ganhou bem. Tá? O resultado desses torneios pouco importa pra gente. Sub-15 também se Mas o classificou. importante é que haja preparação, que essa molecada vá para campo, participe para ganhar a rodagem e chegue bem na Copa São Paulo, que é o que nos interessa. Mano, e você vê, assim, por todos esses resultados, falando que a base de Santo André é boa, né, mano? A base de Santo André é boa. Acho que precisa um pouco mais de investimento, tá ligado? Um pouco mais de investimento nessa molecada de Santo André. Eu acho que essa molecada de Santo André dá potencial pro time aproveitar eles, tá ligado? Não só como venda, mas sim pra jogar uma Paulista uma Série A1, tá ligado? É difícil, mas às vezes, mano, você põe um moleque desse pra jogar o A1, o moleque se destaca, joga bem, tipo, tem uma chance de mostrar, tá ligado? Então você vê, a molecada do Santo André é boa, precisa mais de investimento. Então aí, ó, o pessoal do Santo André, da diretoria do Santo André, se estiver assistindo, veja mais a molecada aí com os olhos, tá ligado? Dá uma chance mais pros moleques, eu acho que dá certo. Sub-15 venceu também, né? 6h30 já. Mal, no Brunão, hein? Nós tinha comentado aqui que não tava jogando lá. Segundo jogo seguido que vai lá no Brunão do Sub-15, né? Então metemos aí uma goleada também de 3-0 no Bruno Zé Daniel. Abraço ao Hoje à Fábio tarde. Reis e o Adalto. Adalto Abraço veio. ao Matheus, ao Arthur, ao JP, ao Everson, ao Franzini. Olha o nosso colecionador de bandeiras, Sérgio Serra Mãe dos Guizaldi. Paulistas. E o Edinho do Rock and Roll Hardcore. Rapaziada, essa é a nossa torcida, a gente tem muita força aí, ó. Luquinhas. Não vamos abandonar esse time, temos segunda divisão ano que vem e nós vamos subir de novo. Vamos subir Santo André! Vamos subir Santo André! Vamos subir Santo André! Vamos subir Santo André!